Uma das qualidades que a gente encontra nas pessoas é a capacidade de ser persistente com aquilo que quer, aquilo que está buscando. Mas a diferença entre ser persistente e ser chato, muitas vezes, é muito pequena. Às vezes a pessoa acha que está sendo persistente, mas aquela insistência da pessoa, na verdade, é uma grande chatice para quem está em volta. E a diferença, a linha que separa os dois, muitas vezes é tênue. E no episódio, quando Jesus se depara com uma pessoa muito persistente, a gente percebe que, na verdade, a diferença entre os dois está mais no objeto dessa persistência, dessa insistência, do que necessariamente em si mesmo. Está lá no finalzinho do capítulo 10 de Marcos e diz assim, a partir do verso 46. Jesus está com seus discípulos indo para Jerusalém e diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim! Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Olha, é impressionante a capacidade desse cego de romper a barreira que se formou em volta dele. Ele já tinha a barreira ali física da cegueira, ele tinha a barreira social, era um mendigo à beira do caminho, e agora ele tinha a barreira da grande multidão à sua volta, porque ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão mandava ele calar, ou seja, se ele não tivesse uma determinação boa, ele ficaria calado e pronto. Quem é que vai me escutar? Jesus não está nem aí para mim. Mas nada, ele clamava mais e mais, e a forma como ele clamava era especial. Quando ele diz: filho de Davi, tem compaixão de mim, essa expressão filho de Davi é uma expressão que indica que ele entendia muito bem o Antigo Testamento, quando dizia que o filho de Davi, o descendente de Davi, viria como rei para assentar-se no trono e reinar para sempre. E agora ele chama Jesus de filho de Davi, reconhecendo que Jesus era esse enviado, esse Messias. Jesus manda tudo parar, e ao mandar tudo parar, diz assim: vem, chama ele. O pessoal, a mesma multidão que mandava ele calar-se, agora fala assim: coragem, anime-se, venha, que Jesus, o Mestre, está te chamando. Ou seja, o que era uma chatice para alguns virou: olha só que cara persistente. Mas a grande diferença ali foi porque ele soube para quem ele estava clamando. Ele não estava clamando para qualquer um. Ele não estava enchendo a paciência de qualquer pessoa. Ele estava clamando muito, sabendo muito bem para quem que ele estava clamando. E os ouvidos de Jesus, no meio daquela multidão, no meio daquela bagunça toda, os ouvidos de Jesus estavam atentos àquele que estava clamando de coração e não só da boca para fora. E esse é o clamor, muitas vezes, que precisa ser achado dentro do nosso coração, a partir de nós. Muitas vezes a gente está querendo ser insistente, a gente está, na verdade, sendo chato em alguma situação. Mas quando a gente está falando de Jesus, persistir em seguir Jesus é algo que a gente vai encontrar caminho certo. E é interessante que Marcos fecha o capítulo 10 dizendo assim: depois dele ser curado, ele seguiu Jesus estrada fora. Ou seja, a partir daí, ele passa a ser um seguidor de Jesus. A partir daí, ele está livre, liberto ali da sua condição para poder seguir Jesus. Então, que a gente possa encontrar uma persistência correta, encontrar essa vontade focada na coisa que vale a pena. Aquele cego talvez já tivesse sido chato com tanto de gente pedindo suas esmolas, e ele continuava um mendigo. Mas quando ele insiste em buscar Jesus, a sua vida é transformada. Que a gente possa ter essa mesma transformação e aprender que sim, essa fé em Jesus, ela nunca
ela é pequena demais para não ser percebida por Jesus. E nunca é grande demais para a gente achar que não precisa. Que Jesus te abençoe e te dê uma semana riquíssima persistindo nos passos de Jesus.